Desejo saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Minha saudação especial ao nosso pastor presidente, pastor Manassés Pires. Também nossa pastora, que está nos assistindo, a irmã Keila, juntamente com Isaac e Abigail, que estão na sua casa. O nosso pastor de honra, pastor Vitor, Deus o abençoe, os demais obreiros, nosso pastor local, pastor Sidney Amado, pastor Everaldo, os irmãos evangelistas que aqui estão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35. Os irmãos que encontraram o texto digam amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo assim como que estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Os irmãos podem tomar assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. O Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, ele escreve diante da visão do apóstolo Pedro. João Marcos, ele serviu aos pés de Pedro, era moço de Pedro. Então, tudo que ele escreve no seu evangelho é uma visão do apóstolo Pedro. E note que o apóstolo Pedro, como os demais discípulos, neste momento determinado, eles foram convidados pelo Senhor a entrar no barco, a passar para a outra margem. Diz o texto que nós lemos que naquele dia já era tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. Note comigo que Pedro, quando o Senhor chamou ele tinha uma atividade comercial, e a sua atividade profissional era da pesca. Ou seja, Pedro, ele entendia de navegação, Pedro, ele entendia e compreendia também os sinais da natureza. Pedro, Tiago e João, eles pescaram a sua vida toda, quando foram chamados pelo Mestre para serem agora pescadores de almas. Irmãos, o lago de Genezaré, ele se encontrava a 213 metros abaixo do nível do mar. A 48 quilômetros ao norte deste lago, ou deste mar, como eles chamavam, porque era muito grande, tinha um monte chamado Hermon. Lá no alto deste monte é o único lugar, naquela região de Israel, naquela região do Oriente Médio, aonde nevava, era o lugar mais frio daquela localidade. E quando descia aquele ar gelado, lá do monte Hermon, a 48
48 metros, a 48 quilômetros de distância, aquele monte que ficava a quase 3.000 metros de altura, aquele ar gelado se chocava com a região da Galileia, a região ali onde estava aquele lago por ser um lugar muito baixo do nível do mar, era um local quente, e ali também havia um grande ar, uma grande massa de ar quente. Não precisa ser meteorologista para entender que quando o ar gelado, a massa de ar gelada, ela se choca com a massa de ar quente, o que acontece? Uma tempestade. Pedro estava acostumado com isso. Pedro viveu pescando naquele mar, naquele lago. Pedro sabia que a tempestade como essa era comum, mas de repente, no meio da travessia, diz a palavra do Senhor, que se levanta um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água. Agora eu fico pensando, mas a vida inteira Pedro pescou naquele lugar. Por quantas tempestades Pedro já havia passado juntamente com Tiago e João, mas aquela tempestade, ela se mostrou uma tempestade diferenciada, ela se mostrou uma tempestade maior do que eles já haviam presenciado em sua vida. Essa tempestade estava levando aquele barco a pico. Essa tempestade estava fazendo com que aquele barco começasse a se encher de água. O barco, ele é produzido para estar sobre a água, mas no momento que a água começa a encher o barco começa a perecer. O crente, aleluia, é uma criatura feita por Deus, e nós somos filhos de Deus. A nossa pátria, aleluia, não é este lugar. Apesar de estarmos em Novo Hamburgo, a nossa identidade, ela é celestial, aleluia. Nós somos do céu, nós somos feitos no céu, aleluia. Nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Diz a palavra do Senhor que antes mesmo da fundação do mundo, Ele já nos conhecia pelo nosso nome. Só que nós estamos aqui neste mundo, assim como o barco, nós estamos na água, nós estamos no mundo, aleluia. Mas de repente começa a bater o vento, de repente começa a soprar as intempéries, aleluia, do tempo. De repente as circunstâncias da nossa vida começam a mudar, e a água, o externo, começa a entrar dentro do nosso barco, da nossa vida. Só que, meus irmãos, nós não podemos ser influenciados por aquilo que está de fora. Nós não podemos ser influenciados pela água que está entrando. Nós não podemos ser influenciados pelo vento que é forte, pelas ondas que estão fazendo, quem sabe, tentando fazer o nosso barco submergir. Mas sabe, que nesse texto me chama a atenção que quando Pedro olha para a popa do barco, ele vê Jesus dormindo sobre uma almofada. Eu falei com a juventude sexta-feira e eu preguei este mesmo texto. Eu disse para os jovens, olha, no dia da ressurreição, se eu perguntar para Pedro qual era a cor daquela almofada, ele vai se lembrar da cor da almofada que Jesus estava repousando. Porque as lembranças traumáticas, elas ficam gravadas na nossa memória. E quando Marcos pergunta onde é que estava Jesus durante essa tempestade, conjecturando neste momento, ele pergunta, olha, ele fala, olha, Jesus estava na polpa do barco, dormindo, repousando sobre uma almofada. De repente eles olham para Jesus. A Bíblia fala que despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos. Note que Pedro olhou para fora, deixou ser influenciado pelo vento, pelas ondas, pela água que estava entrando dentro do barco, em vez de deixar ser influenciado por Jesus. Por quê? Porque ao olhar para Jesus, no meio de uma tempestade, de um vento, e eu repito,
uma tempestade que ele jamais deve ter visto, para ele se apavorar tanto, mesmo sendo acostumado com tempestade. Ele olha e vê Jesus dormindo. Só consegue dormir quem tem paz. O príncipe da paz estava repousando numa almofada, dormindo, porque ele tinha confiança no Pai que estava no céu, que tinha controle de todas as coisas, que é criador de tudo, que tem tudo na palma de suas mãos. Aleluia. Ele tinha essa confiança, ele tinha paz, e ele podia dormir e repousar em meio à tempestade. Ele desperta Jesus, influenciado por aquela tempestade, e pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, ele estava dizendo assim: mestre, tu não nos ama, porque tu nos trouxe para essa tempestade. Mestre, tu não nos ama, porque está fazendo-nos passar por este problema. Mestre, tu não nos ama, porque está se fazendo nos passar por este período de crise. Mas de repente o príncipe da paz, com muita tranquilidade, ele se desperta daquele sono. Eu consigo imaginar com a minha mente criativa Jesus espreguiçando, passando a mão nos seus cabelos, e sem falar nenhuma palavra mágica, sem nenhuma pirotecnia gospel, sem nenhum eu determino, sem nenhuma palavra, aleluia, de muito poder, ele disse apenas para o vento, para o mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. A natureza, ela é implacável. A natureza diante do homem, ela é implacável. Pode se levantar um furacão, ele irá destruir a nossa casa, levará os nossos bens, até mesmo pode tirar a nossa vida. A natureza, ela pode vir em forma de enchente, de terremoto, e trazer muita destruição, porque ela é implacável diante da natureza humana. Mas diante da natureza divina, mas diante daquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito, aleluia, tudo o que foi feito pelo próprio Jesus, pelo próprio Mestre, aleluia. Agora a criatura, a natureza diante do Criador, ela tem que se aquietar, como uma criança teimosa, aleluia, quando o mestre diz: olha, te aquieta, cala-te, aleluia, a natureza teve que ficar bem quietinha no seu canto, e houve uma grande bonança. O mar pode estar bramindo contra a tua vida, meu irmão. O mar pode estar bramindo contra os teus negócios. O mar pode estar bramindo até mesmo contra a nossa saúde. Mas quando Jesus está no barco da nossa vida, aleluia, Ele só diz para este mar: cala-te, aleluia. O mar vem com grandes ondas dizendo: eu vou destruir. Jesus diz: cala-te. Eu vou matar. Jesus diz: cala-te. Eu vou, aleluia, acabar com tudo. Jesus se levanta e diz: cala-te. Aleluia. Jesus está no teu barco nessa noite. Jesus está no teu barco. Jesus está na tua vida. Aleluia. Tu estás com Jesus no barco. Então fica tranquilo, porque a última palavra é dele. Aleluia. De repente Jesus faz um questionamento para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus pergunta para ele: mas que timidez é essa? Vocês estão comigo de dia e de noite, vocês não aprenderam nada ainda? Vocês ainda não têm fé? E quando nós vamos para a palavra de Deus entender o que é fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. Jesus estava dizendo: vocês não têm fé? O que é fé? Fé é um firme fundamento. O que é fundamento? É certeza. Jesus pergunta: vocês não têm ainda certeza em mim? O texto continua dizendo: olha, ela é a prova das coisas que se não veem. Prova, meu irmão, não é argumento, prova é fato. Note comigo, volte lá para o começo do texto, quando Jesus diz assim: passemos para outra margem. Jesus deu uma certeza para eles, pastor, de que eles iam passar para outra margem. Aleluia. Um dia Jesus te convidou para entrar no barco. Jesus não disse para você que não teria tempestade. Jesus não disse para você que não teria crise. Jesus não disse para você que não teria problema, mas Ele disse assim: entra no barco, porque nós vamos passar para outra margem. Nós passaremos para outra margem. Nós passaremos para outra margem. Ter Jesus no barco não significa ausência de lutas, ausências de conflitos, mas ter Jesus no barco significa que mesmo em meia luta, mesmo em meia tempestade, Jesus está no barco, controlando todas as coisas. Creia, tenha fé, fundamento, certeza, a prova, a evidência de que se Jesus disse passemos, fica tranquilo, porque você vai passar para outra margem. De repente, o medo que eles tinham se torna um grande temor. Versículo de número 41, ele diz assim: e sentiram um grande temor, e diziam uns para os outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles antes estavam amedrontados, mas agora eles têm um grande temor, perguntando: mas quem é esse? Esse é incontrolável. Mas quem é esse? Esse aí não tem como manipular ele, não. Mas quem é esse? Este não tem como esconder nada dele. Aleluia. Sabe qual é a dificuldade do homem? É entender que de Jesus nada se oculta, de Jesus nada se esconde, de Jesus, aleluia, a nossa vida não passa a nossa vida não passa como uma erva que nasce de manhã e se seca à tarde, aleluia. A maior dificuldade do homem em aceitar a Cristo, aleluia, de entregar a sua vida para Cristo, é entender que Ele é incontrolável. Ele não tem, aleluia, não existe nada que possa controlar Ele, aleluia, porque sobre Ele, aleluia, Ele foi elevado acima de tudo. Ele está acima de toda potestade, de todo principado, aleluia. Todo poder está sobre as suas mãos. Então creia, meu irmão, que Ele está no controle de todas as coisas. E se Ele falou que você vai atravessar esta tempestade, tenha fé de que você vai chegar na outra margem. A outra margem, ela está em Apocalipse, capítulo de número 21. Abra comigo Apocalipse, capítulo de número 21. Conjecturando nessa noite, porque é evidente que Jesus estava se dirigindo a outra margem, aleluia, para a localidade dos Gadarenos. Mas a margem que nós estamos navegando, o outro lado da margem, o resultado desta viagem que nós estamos com Jesus, ela se conclui lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, quando diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo de número 6, disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e
ele será o meu filho, aleluia. Este é o porto seguro que nos aguarda, esta é a promessa que nos aguarda do outro lado da margem. Te coloca de pé neste momento, com a permissão do nosso pastor. Eu quero orar pela tua vida. Quem sabe a tempestade está tão grande, você está pensando nessa noite: eu nunca passei por isso, aleluia, eu nunca enfrentei tamanha luta, mas eu vim aqui como um profeta de Deus para te dizer: fica tranquilo, Jesus, ele está no barco da tua vida, e tudo vai virar bonança.